Bom, o Brasil, como a gente sabe, abriga alguns dos ecossistemas mais importantes do planeta. E para proteger tudo isso, existe um verdadeiro manual de regras, um conjunto de leis bem complexo. A ideia aqui é justamente decifrar juntos os 4 pilares que sustentam a lei ambiental brasileira. A jornada começa agora. Essa é a grande questão, não é mesmo? A resposta está num conjunto de ferramentas legais que o Brasil foi desenvolvendo ao longo do tempo. E vamos começar pelo básico. Como é que se protege uma área selvagem gigantesca? Então, o primeiro pilar é o chamado Sistema Nacional de Unidades de Conservação. É bom pensar nele como um grande organizador, que vai classificando as áreas protegidas em diferentes categorias. E claro, cada uma delas tem um conjunto bem específico de regras. E aqui já tem um ponto fundamental. Nem toda área protegida é igual. A lei é inteligente nesse ponto. Ela cria diferentes níveis de proteção. Porque, vamos combinar, não existe uma solução única que sirva para tudo. E a diferença entre os dois grupos é enorme. De um lado, a gente tem a proteção integral, que é como se fosse um santuário mesmo, praticamente intocável. Do outro lado, tem o uso sustentável, que já permite o manejo de recursos e entende que as pessoas também vivem ali, que as comunidades fazem parte daquele ambiente. E para ajudar a proteger essas áreas, a lei criou a zona de amortecimento. Pensa nela como um escudo, sabe? Uma área de transição que serve para absorver os impactos que vêm de fora, como o avanço de uma cidade ou da agricultura, e assim manter o coração da reserva seguro. Agora a gente avança para o segundo pilar. E aqui a gente vai ver como a proteção vai além dos parques e chega até as terras privadas. É aqui que entra o famoso Código Florestal. O ponto crucial sobre uma APP, uma área de preservação permanente, é que a proteção dela não é só porque tem floresta ali. A proteção se baseia na função e na localização daquela área, ou seja, é a geografia que manda. E para tornar isso bem concreto, 30 metros. Essa é a largura mínima da faixa que tem que ser protegida em cada margem de um rio que tenha menos de 10 metros de largura. É uma regra clara, direta para proteger os nossos cursos d'água. Já a reserva legal é um pouco diferente. Ela é uma exigência que os donos de terras rurais têm de manter uma parte da sua terra intocada. É como se fosse uma poupança de biodiversidade dentro da propriedade. E essa exigência varia, e varia muito. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele mostra a prioridade altíssima que é dada para a Amazônia, onde 80% de uma propriedade tem que ser mantida como reserva legal. Compara isso com os 20% na maior parte do país. A diferença é gritante. Bom, isso nos leva direto para o nosso terceiro pilar, que governa um dos recursos mais preciosos que existem no Brasil, a água. Esse princípio da lei é absolutamente fundamental. Ele estabelece que a água não é uma mercadoria privada que pode ter um dono. Não, ela é um recurso compartilhado, finito, valioso e que, no fim das contas, pertence a todo mundo. E aí surge uma ótima pergunta, certo? Se a água é um bem público, como é que a lei resolve o problema quando ela começa a faltar? Quem tem a prioridade? A resposta da lei é bem direta, sem rodeios. Quando a água fica escassa, a prioridade número 1, absoluta, é o consumo humano e o consumo dos animais. Todo o resto, seja indústria, seja agricultura, tem que esperar. E, finalmente, vamos para o nosso quarto e último pilar, a estrutura legal supermoderna que o Brasil tem para a gestão de resíduos. Olha que interessante, a lei estabelece uma ordem de prioridade muito clara. A meta principal não é reciclar, mas sim, em primeiro lugar, evitar a criação de lixo. Cada passo que vem depois só deve ser considerado se o anterior não for mesmo possível. E muita atenção aqui, isso não é só uma sugestão de boas práticas não, é a lei. Essa hierarquia é obrigatória e ela define como o lixo tem que ser gerenciado em todo o território nacional. A logística reversa é um conceito bem poderoso. Basicamente, ela transfere uma parte importante da gestão do lixo do governo de volta para quem produziu aquele item. É, de fato, uma mudança de paradigma. Então, se a gente juntar tudo, das grandes unidades de conservação até as margens dos rios em terras privadas, da gestão da água até a gestão do lixo, esses 4 pilares se conectam para formar um sistema bem robusto de proteção ambiental. E aqui fica a reflexão final. O Brasil tem, no papel, um manual de regras ambientais realmente impressionante. Mas o grande desafio, a verdadeira batalha, é transformar essas palavras em realidade, lá no campo, na floresta, nas cidades. E essa é a questão central para o futuro do meio ambiente, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo.